A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 18 de julho. Em defesa da soberania e da democracia, o Brasil não se curva a ameaças externas. Proifes Federação recebe presidente da Funpresp para diálogo sobre conjuntura previdenciária. Reforma administrativa. Anteprojetos serão apresentados depois do recesso parlamentar. Cíntia Riene se soma à mobilização unificada contra a PEC 66 e a reforma administrativa. A Adurne Sindicato realiza Assembleia Geral Ordinária na próxima quarta-feira. Precatórios. TRT-RN institui força-tarefa para agilizar efetivação do acordo. Debate sobre carga horária docente acontece nesta segunda-feira no Departamento de Odontologia da UFRN. No 25º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, o professor Thales Penha aborda a importância da agricultura para a economia do Estado. Não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Proifes Federação relembra Anísio Teixeira e sua luta por uma escola pública, democrática e integral. Cinemas de rua e memória cultural da Cidade Alta viram livro-reportagem. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O Adurne Sindicato, entidade representativa dos docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vem a público manifestar repúdio aos ataques à soberania brasileira e ao Estado democrático de direito, proferidas pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na última quarta-feira, 9 de julho. O governante estadunidense anunciou de forma unilateral e retaliatória a imposição de tarifas de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. A estapafúrdia informação chegou através de uma carta direcionada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob a justificativa da existência de uma suposta, abre aspas, caça às bruxas, fecha aspas, contra o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, além de críticas infundadas ao sistema judiciário brasileiro, revelando não apenas uma tentativa de interferência inaceitável nos assuntos internos do Brasil, mas também uma afronta à soberania nacional e às instituições democráticas do nosso país. O documento diz respeito a uma ação de cunho intimidatório motivado única e exclusivamente por viés político e ideológico. A intenção é encurralar o governo brasileiro a fim de torná-lo um fantoche de suas ordenâncias e decisões, sejam elas políticas, econômicas, sociais e ou ambientais. É inaceitável que um chefe de Estado estrangeiro busque administrar o funcionamento da justiça brasileira, atacando decisões soberanas da Suprema Corte e utilizando a retórica econômica como instrumento de intimidação política. Em tempos de avanço de autoritarismo e da desinformação global, é fundamental que as instituições brasileiras reafirmem sua autonomia e compromisso com a democracia. Relembramos que a história do movimento social, das universidades, das servidoras e dos servidores públicos brasileiros é marcada por resistência e luta pela soberania nacional, além de estar intimamente ligada à construção de uma sociedade crítica, livre e independente, princípios que não podem ser relativizados diante de pressões externas, seja de que natureza forem. Por fim, o Adurne Sindicato se une às forças democráticas do país na defesa de um Brasil livre, soberano e justo.
Seguimos atentos, mobilizados e em luta ao lado da comunidade acadêmica, da classe trabalhadora e de todos os setores comprometidos com um futuro em que a democracia e a soberania popular prevaleçam, sem que haja uma interferência internacional a fim de prejudicar não só a dinâmica governamental, bem como toda a estrutura socioeconômica do povo brasileiro. Jornal da Educação. Extra Classe. O presidente da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público da União, FUNPRESP, Cícero Dias, visitou a sede do Proifes Federação em Brasília, onde se reuniu com o presidente da entidade, professor Wellington Duarte. O Proifes recebeu o presidente da FUNPRESP, Cícero, para uma conversa necessária. Por que necessária? Porque hoje boa parte dos professores e professoras são vinculados à FUNPRESP. Como se sabe, depois de 2014 houve essa conversão dos docentes para esse fundo. E por isso a federação, embora tenha sido contrária à criação da FUNPRESP, até porque nós somos contrária à reforma da Previdência que houve, não podia deixar os docentes à deriva. Hoje nós achamos necessário acompanhar e influenciar de forma positiva nas ações da FUNPRESP. A FUNPRESP é um fundo que precisa ser administrado de forma correta para que no futuro o docente tenha condições de auferir os resultados dos seus depósitos, de hoje. Então foi uma conversa bastante interessante. Proifes e FUNPRESP estão satisfeitos com o que está acontecendo nessa relação. Nós apenas queremos que os docentes se sintam confortáveis em saber que seu futuro previdenciário está garantido. O relator do grupo de trabalho que discute a proposta de reforma administrativa, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, afirmou esta semana que irá apresentar os anteprojetos a partir de agosto, depois do recesso parlamentar. Por ora, garantiu que a reforma não vai retirar direitos dos servidores, como a estabilidade, nem prever medidas para reduzir o tamanho do Estado. Devido ao período curto do grupo de trabalho de apenas 45 dias, Pedro Paulo ressaltou que não houve tempo de debater as ideias que pretende apresentar com todos os partidos. No entanto, assegurou que os textos já estão prontos. Segundo informou, devem ser 3 anteprojetos, uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e outro de lei ordinária. Ao longo do recesso do Congresso, de aproximadamente 2 semanas, Pedro Paulo afirmou que irá adiantar o debate com os demais deputados. E por falar em reforma administrativa, esta semana o Sinte esteve nas ruas de Natal ao lado de outras entidades sindicais e movimentos populares em um ato unificado contra a PEC 66/2023 e a reforma administrativa, a PEC 32/2020. A concentração da mobilização teve início em frente à agência do INSS na rua Apodi, no centro da capital potiguar, e envolveu diversas categorias do funcionalismo público, demonstrando a insatisfação coletiva. Segundo a professora Thelma Farias, diretora de comunicação do Sinte-RN, as propostas enfraquecem direitos dos trabalhadores. É muito importante a classe trabalhadora estar sempre mobilizada, informada das perdas, das desvantagens que vem essa reforma administrativa trazer para nós, principalmente do serviço público. A questão da estabilidade, que retira a estabilidade do servidor público, acaba com os concursos públicos, tenta de uma forma privatizar o dinheiro público. Então, é uma precarização, na verdade, do serviço público. Então, é importante a classe trabalhadora estar informada, estar mobilizada e participando dos atos, tanto virtuais quanto os atos de rua, que é para a gente dar essa resposta ao Congresso, que a população brasileira ela é contra essa precarização. O que tem que haver é uma valorização do serviço público e não uma precarização. Então é isso, vamos nos manter mobilizados e mobilizadas e sempre na luta a favor do serviço público. Na próxima quarta-feira, às 16h, o Adurne Sindicato realiza sua 18ª Assembleia Geral Ordinária. A atividade acontecerá presencialmente no Anfiteatro A do CCET do Campus Central da UFRN e remotamente via Zoom.
A primeira convocação está marcada para as 4 horas, com a presença mínima de 20% dos 2.523 sindicalizados. A segunda convocação será às 16h30, com quórum mínimo de 2%. A participação via Zoom será possível apenas para docentes sindicalizados, em virtude das deliberações durante a Assembleia só poderem ser realizadas por docentes sindicalizados. A participação de pessoas não sindicalizadas só poderá acontecer de forma presencial. Com uma pauta estratégica e de relevância para a categoria, a Assembleia abordará os seguintes pontos: informes gerais, a apresentação das contas da diretoria do Adurni Sindicato referentes ao ano de 2024, conforme parecer do Conselho Fiscal, a apresentação do relatório da comissão responsável pela análise da minuta da carga horária docente e, por fim, a definição de estratégias de enfrentamento à reforma administrativa. Mais informações em www.adurni.org.br. Direitos do professor e da professora. O TRT 21 do Rio Grande do Norte instituiu uma força-tarefa para agilizar o cumprimento do acordo dos precatórios. A decisão foi divulgada no sábado, dia 14 de julho, e a advogada e assessora jurídica do Adurni Sindicato, Andréa Munemassa, dá mais detalhes do processo. No último sábado, dia 14 de julho, o Tribunal Regional do Trabalho, 21ª Região, instituiu uma força-tarefa a fim de viabilizar todos os atos necessários para o cumprimento do acordo referente à ação dos precatórios. A estratégia estabelecida pelo órgão terá duração de 4 meses, contando a partir do dia 4 de agosto, podendo ser prorrogada para um prazo de igual período. A advogada e assessora jurídica do Adurni Sindicato, Andréa Munemassa, felicita a decisão do tribunal e destaca que isso demonstra compromisso com os docentes. Essa é uma estratégia muito importante que mostra o compromisso do TRT 21 com a causa dos precatórios, o respeito do tribunal com os professores que aderiram ao acordo, e estabelecendo, inclusive, pagamento de horas extraordinárias para os servidores que participarem dessa força-tarefa. Essa realmente é uma atitude muito importante que vai fazer com que a gente, de fato, possa dar cumprimento a esse acordo, uma vez que é um acordo vultuoso que envolve mais de 1.500 substituídos, mais de 1.500 pessoas. Nas próximas semanas, o Tribunal Regional do Trabalho informará ao Pleno do Tribunal Superior do Trabalho a homologação do acordo e a continuidade do processo para quem não aderiu a este acordo. Nesse sentido, Andréa esclarece aos docentes que optaram por permanecer no processo. Com o ajuizamento da ação de cumprimento de acordo pelo escritório Munemassa e com a juntada dos documentos e planilha de cálculo que já ocorreu, nas próximas semanas o TRT informará ao tribunal, ao pleno do TST, a homologação do acordo e a continuidade do processo para quem não aderiu ao acordo. Nesse sentido, informo também para os professores que permanecem no processo dos precatórios que o nosso escritório vai trabalhar para que os embargos de declaração eles sejam julgados o mais rápido possível pelo Pleno do TST, lembrando que a partir de 1º de agosto as sessões voltarão a ocorrer com a finalização das férias dos ministros, uma vez que esse mês de julho foi um mês que não houve julgamento no TST. Você pode conferir o documento completo sobre a força-tarefa em www.adurni.org.br. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Depois do intervalo, na próxima segunda-feira, é o Departamento de Odontologia que recepciona o debate sobre carga horária docente. No 25º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, o professor Thales Penha aborda a importância da agricultura para a economia do Estado. E ainda, não caia em golpes. O Adurni Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Proifes Federação relembra Anísio Teixeira e sua luta por uma escola pública, democrática e integral. Cinemas de rua e memória cultural da Cidade Alta viram livro-reportagem.
Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Dando continuidade aos debates sobre a minuta de resolução, que dispõe sobre regimes de trabalho, atividades docentes e distribuição de carga horária dos professores e professoras do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com os docentes do Campus Central, o próximo encontro será no dia 21 de julho, às 8 horas, no Departamento de Odontologia. Os debates estão sendo organizados pela comissão composta por 2 membros do Conselho de Representantes do Adurne Sindicato, Thales Penha e Isabelle Mendes, e 2 diretores da entidade, Isaura Brandão e Darlio Inácio. Durante os encontros, a comissão tem apresentado o posicionamento do Adurne Sindicato com relação ao documento divulgado pela reitoria e ouvido as questões trazidas pelos docentes. O diretor de política sindical do Adurne Sindicato, professor Darlio Inácio, convida a todos os docentes para participarem desse espaço de escuta e reflexão acerca não só do documento, mas também dos desafios impostos pela jornada de trabalho da categoria. Jornal da Educação. Extra Classe. A agricultura do Rio Grande do Norte apresenta uma configuração agrária concentrada, com muitos produtores com pouca terra e poucos com grandes extensões. Cerca de 80% dos estabelecimentos rurais são de base familiar, classificado pelo PRONAF como os mais vulneráveis, com acesso limitado à terra, crédito, assistência técnica e outros recursos essenciais. Em contrapartida, um número reduzido de grandes produtores concentra a produção de fruticultura irrigada e cana-de-açúcar, setores que tiveram um papel importante na dinâmica econômica do Estado. Neste episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, vamos discutir como essa estrutura molda a agricultura potiguar e o que ela nos revela sobre os desafios do desenvolvimento rural no RN. Nesses últimos episódios da série, eu gostaria de falar um pouco sobre os setores produtivos do Rio Grande do Norte, a agricultura, a indústria e o setor de comércio e serviço. Comece pela agricultura. A agricultura é um setor que destacou o Rio Grande do Norte no início do século XX com a produção de algodão e alçou o Rio Grande do Norte a um papel central dentro da economia do país, pois fornecia a matéria-prima da principal indústria naquele período do início do século XX, que era o algodão, para a indústria têxtil. Não sozinho, mas junto com Pernambuco e Paraíba principalmente. Depois da decadência do algodão e o surgimento de outras culturas, mas principalmente a fruticultura e a consolidação de uma cana-de-açúcar na região litorânea, produção de açúcar, principalmente bebida alcoólica, a agricultura ela passou por um processo de transformação. Estruturalmente, hoje a agricultura do Rio Grande do Norte ela é altamente concentrada em termos de terra. Uma pequena parte de produtores detém uma quantidade enorme, refletindo uma estrutura agrária herdada justamente do período da expansão
do gado ainda no período colonial. Esse resultado se reflete na estrutura produtiva em termos de que tipo de produtores nós temos. No Brasil, nós temos essa divisão entre produtores familiares e não familiares, ou empresariais, como pode-se chamar esses produtores não familiares. No Rio Grande do Norte, existe uma proporção de quase 80% dos produtores considerados familiares. Dentro desses produtores familiares, existe ainda uma divisão entre produtores familiares que digamos assim, são aqueles mais vulneráveis, que utilizando a classificação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, é do tipo B, que são aqueles com os menores rendimentos possíveis, e o outro tipo V, que são aqueles com maiores. Fica ainda muito mais claro a dificuldade da produção agrícola do Rio Grande do Norte, porque a grande maioria dos produtores, como alguns trabalhos têm demonstrado, principalmente do professor Joaci Aquino, da UERN, mostra que a maioria dos nossos produtores é do tipo B, aqueles mais vulneráveis. E o que é que isso aponta? Aponta que, primeiro, são produtores com pequena área de produção, que já é um grave problema em uma região que é predominada pelo semiárido, em que há pouca terra na sua mão significa também poucas terras de boa qualidade. O que também afeta é que eles têm baixos rendimentos, e isso afeta também a capacidade ou a resiliência de enfrentar intempéries climáticas numa região semiárida. Isso reflete também a dificuldade de acesso a recursos financeiros, pois esses produtores do tipo B, apesar de existir o PRONAF, a quantidade ou o valor máximo financiado é muito baixo, o que impede muitas vezes de construir uma infraestrutura, uma base comum de recursos capaz de dar sustentabilidade à sua produção. Além disso, a vulnerabilidade social, pois a maioria desses produtores estão em áreas isoladas com problemas de acesso de infraestrutura, tanto infraestrutura urbana, do ponto de vista de acesso, transporte, como também infraestrutura social, problemas de acesso à educação, saúde e por aí vai. Então, portanto, a agricultura do Rio Grande do Norte, apesar de ter um setor virtuoso, que é a exportação e produção de frutas, que durante boa parte das últimas décadas foi responsável por nossos superávites comerciais em termos de comércio internacional, é concentrado numa pequena área e na mão de alguns poucos produtores. Portanto, um desafio estrutural na agricultura do Rio Grande do Norte é como resolver a vulnerabilidade dessa grande maioria dos agricultores com pouca terra, poucas terras de boa qualidade e com pouco acesso a recursos, e ao mesmo tempo tornar ainda cada vez mais dinâmico esse setor dessa agricultura não familiar, principalmente concentrada no agronegócio da fruta e da cana-de-açúcar, de modo que eles também consigam se conectar a essa dinâmica que o agronegócio no Brasil nos últimos anos conquistou. Então, portanto, esses são os dois desafios que o setor agropecuário do Rio Grande do Norte enfrenta. Um abraço e até a próxima. E atenção, docente sindicalizado. Criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. No último dia 12 de julho, foi celebrado o nascimento de um dos mais importantes educadores do Brasil, Anísio Teixeira. Seu pensamento visionário e sua luta por uma educação pública, gratuita, democrática e de qualidade seguem vivos. Nascido em 12 de julho de 1900, na cidade de Caetité, na Bahia, Anísio Teixeira foi um dos grandes defensores e signatários da chamada Escola Nova, que defendia a educação como direito público do povo brasileiro e não somente da elite. Esses ideais de soberania nacional e educação pública, gratuita, laica e socialmente referenciada para todos fazem parte até hoje das lutas cotidianas da classe trabalhadora por direitos sociais, fundamentais, humanos, educacionais, dentre outros.
Para o Proifes Federação, manter viva a memória e os princípios de Anísio Teixeira é reafirmar o compromisso com uma educação pública, inclusiva, democrática e de qualidade. Agenda da Educação. Em meio às ruas, esquinas e fachadas do tradicional bairro da Cidade Alta, ainda ecoam lembranças de cartazes chamativos, luzes de projetores e sessões de cinema concorridas. É nesse cenário de histórias e memórias que o jornalista e escritor Alexis Peixoto mergulha em filme de bairro, cinemas, cineclubes e cinéfilos na Cidade Alta natalense, uma reportagem em forma de livro que resgata a intensa e muitas vezes esquecida relação do bairro com o cinema. O lançamento do livro acontece hoje, logo mais às 18 horas, no Seburubu, na Cidade Alta. Esse livro é um livro-reportagem que conta a história da Cidade Alta e a relação do bairro com o cinema. Então, por meio de uma abordagem jornalística, nesse livro eu conto a história dos primeiros cinemas de rua do bairro, das locadoras de vídeo que marcaram época nos anos 80, dos cineclubes que se formaram por lá, entre outras histórias. Então, é também, de certa forma, uma história de como o nosso modo de ver cinema, consumir cinema, foi mudando ao longo do tempo, tendo como pano de fundo a história da Cidade Alta, do bairro Cidade Alta. Esse livro foi viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, por meio do Governo Federal, Ministério da Cultura e Prefeitura de Natal, e foi publicado pela Caravela Selo Cultural. Então, convido todos e todas que tem interesse por cinema, pela história da Cidade Alta, pela história de Natal, a comparecer no Seburubu, que fica na Avenida Deodoro da Fonseca, 307, ali na Cidade Alta, a partir das 18 horas, para o lançamento do livro. Eu vou estar lá também batendo um papo sobre a pesquisa, sobre o livro, contando algumas histórias do livro, e acho que vai ser bem legal. Então eu espero vocês lá, um grande abraço. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.